Oi, gente, voltei! Hoje no nosso programa vamos entrevistar o advogado Peter Ondesa. Vamos falar sobre crimes virtuais, um assunto muito sério. Peter, muito obrigada pela sua presença. A gente tem uma pergunta inicial. Quem é Peter Ondesa? Eu sou advogado criminalista com 10 anos de experiência, né? Todo o meu estudo sempre foi voltado para a área criminal, tanto na formação acadêmica, na pós-graduação, no meu mestrado e agora o doutorado que eu estou cursando, sempre voltado para o estudo da área criminal, a mente e a criminologia. E o que são considerados esses crimes virtuais segundo a legislação? Os crimes virtuais são aqueles crimes que eles ocorrem onde o meio utilizado para atingir o fim é um meio virtual, né? É um meio digital. Então você vai ter, por exemplo, o crime de estelionato, e aí você vai ter ele na qualidade virtual, ou seja, vai ser quando você vai praticar um crime que ele já existe no Código Penal, mas o que muda é a conduta e a forma como esse crime ele é praticado. Então, no caso dos crimes virtuais, que a gente chama de crimes digitais, são os crimes onde a conduta dele, o meio utilizado para a finalidade do crime é o meio digital. E quais são os mais comuns? Os mais comuns hoje é o estelionato, o phishing, que é uma técnica que eles usam para poder ludibriar a pessoa, e aí você vai ter ela dividida em vários subitens, como e-mail, WhatsApp, troca de DNS, troca de chip. Esse hoje são os mais praticados, né? O estelionato, o vazamento de dados e a fraude. Mas esse vazamento de dados, quem é que dá? O vazamento de dados ele pode ocorrer de duas formas, tá? Ele pode ocorrer tanto de um fortuito interno. O que seria o fortuito interno? É quando a agência tem um funcionário ou um servidor mal intencionado e aí esse servidor vaza os dados do cliente, né, aquele dado que ele tem no banco deles, para a pessoa que é o criminoso. Essa é uma das formas. Mas a forma mais utilizada ainda não é essa. A forma mais utilizada é quando ele consegue os dados através de um ardil, ou seja, primeiro eles começam a pesquisar aquela pessoa através das redes sociais, depois eles buscam um contato com aquela pessoa e aí através de um ardil se fazendo passar ou por uma instituição ou por um órgão federal, eles conseguem aí, recolher dados daquela pessoa como identidade, CPF, o número da residência e aí a partir desses dados é que eles cometem a fraude. Eu poderia te dar o exemplo aqui que tem acontecido muito agora, que é o crime do falso advogado. Os processos eles são públicos, eles entram no site do Tribunal de Justiça, têm acesso lá ao nome do autor, têm acesso ao nome do réu, eles conseguem, por isso, ter uma ideia do que se trata aquele processo, entram em contato com a pessoa como se fosse o advogado ou o escritório que está representando aquela pessoa, e aí, a partir daí, eles falam que saiu uma sentença ou que saiu um alvará, geralmente de valores altos, mas com uma determinada emergência. Saiu aqui, mas você precisa me pagar agora para eu poder conseguir fazer a liberação do seu dinheiro. E por incrível que pareça, a maioria dos clientes pagam sem sequer procurar o advogado ou procurar o escritório para poder se testificar de que aquela informação era verdadeira. Agora tem um golpe, não sei se poderia ser golpe ou não, tipo, tem um celular e tem lá meus contatos do WhatsApp. Aí do nada vem uma pessoa dizendo que eu mudei o número para pedir o famoso Pix que depois paga. Como que ele consegue esses dados? Aí existem duas formas de eles fazerem isso, né? A primeira forma é que hoje em dia o celular ele é um computador. Então você acessa vários sites, né? Você entra em vários links. Às vezes te mandam algum link que está contaminado em algum grupo que você tem, ou da família, ou um grupo de trabalho, e você, sem saber, né, você acessa aquilo dali, e aí eles conseguem hackear o seu telefone. A partir desse hackeamento, eles têm acesso à sua lista de contatos. E aí o que ele faz? Ele, com um chip novo, com um SIM novo,
eles vão e começam a mandar mensagem para sua lista de contatos, pegam uma foto sua nas redes sociais, que hoje é a coisa mais fácil de se conseguir, e aí eles falam com a pessoa como se você tivesse trocado de telefone, né? Ou como se você se tivesse trocado de telefone. E aí o que acontece? A pessoa, pelaquela determinada emergência, acaba fazendo o pagamento. Se você parar para pensar, né? Se a maioria das pessoas que sofrem esses golpes, se elas parassem para pensar 5 minutos, né? E avaliar a conversa, elas facilmente chegariam à conclusão de que aquilo ali é um golpe. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. O meu irmão, ele tem um número, e há pouco tempo atrás eu recebi uma mensagem do número, como se fosse do meu irmão, a foto do meu irmão, só que o número era diferente. Aí ele mandou, oi, tudo bem e tal, não sei o quê. Só que não é a forma como o meu irmão fala comigo, né? Então, quando você conversa com a pessoa ali no dia a dia, no WhatsApp, você, mesmo que você não esteja vendo a forma de falar, o jeito que aquela pessoa se comunica, você consegue identificar se é aquela pessoa ou não. E pela forma como ele começou a conversar comigo, automaticamente eu percebi que não era o meu irmão que estava falando. E aí ele começou a falar, foi falando, daqui a pouco falou que precisava de um dinheiro, e eu fui deixando ele falar para poder ver até onde ele ia, e daqui a pouco ele me pediu 5 mil, falou que precisava, que era urgente, né? Aí depois eu falei, e aí, como é que tá a cadeia? Tá bom aí para você? Mas porque eu já tinha essa experiência, né? Eu já vivo isso há muito tempo. Então, assim, eu, além de advogar, né, além de pegar vários clientes nessas áreas, eu também fui policial penal. Então, eu trabalhei 5 anos dentro do sistema prisional e cansei de ver esses tipos de golpe. Mas, mesmo assim, pessoas que também têm essa experiência, às vezes, pelo calor do momento, acabam também caindo no golpe. Mas sempre são presos que fazem isso? Não necessariamente presos, né? Esse exemplo que eu usei agora especificamente é de um preso que eles conseguem fazer esse mesmo tipo de fraude, né? Mas quando a gente fala de fraude em si, a grande maioria, as que têm acontecido ultimamente, né, nos últimos tempos, geralmente não é uma pessoa, né? É um grupo. Você vê pela estrutura, né? Não é um crime que não tenha uma estrutura por trás dele. Você vê que tem toda uma estrutura, eles têm todo um aparato, tem toda uma tecnologia. E quando é o preso é mais fácil de você identificar pela forma como ele fala, né? Mas essas pessoas, por exemplo, que se passam por advogado, elas falam muito bem, né? Elas vão falar muito bem, elas vão escrever muito bem, e aí acaba ficando mais difícil de você conseguir identificar. É por isso que eu falo que hoje, quando alguém te liga se passando por um escritório, ou se passando por um advogado, falando que saiu uma determinada sentença, que você tem um dinheiro a receber ou alguma coisa do tipo, o ideal é que você procure o escritório de forma pessoal, né, que você vá diretamente ao escritório, ou que você faça uma consulta ao site do Tribunal de Justiça, que você, com seu nome, com seu CPF, você consegue acessar ali, né, ver em que pé que está o seu processo, e aí facilmente você vai conseguir identificar que aquilo ali não se trata de uma informação verdadeira. Mas na prisão não tem uma pessoa que vistoria as celas para tirar o celular? Ou... Na prisão, o que acontece? Eu vou te explicar como é que é a dinâmica de uma prisão. E quando eu estou falando de prisão, estou falando de cadeia de verdade. Não é aquelas coisas que a gente vê na televisão e que as pessoas pensam que é cadeia, né? Porque o que acontece? A imagem que se tem na cadeia é aquelas pessoas com o braço pendurado, as pernas penduradas, só que no Brasil, aqui pelo menos no Rio, não é assim, tá? Você tem sim a superlotação, né? A grande maioria das cadeias elas estão com um contingente excessivo de presos para o que deveria ser, mas não chega a esse ponto do que a gente vê nos filmes. Então o que acontece? Você numa cadeia que teria capacidade para 400 pessoas, você vai ter 1.200 presos. Quer dizer, 400 pessoas que eu digo 400 apenados, né? Você vai ter aí uma média de 1.200 presos, né? Então você vai ter um número superior ao que aquela cadeia comporta em 3 vezes mais. E quando você vai ver ali a quantidade de guardas que você tem tomando conta daqueles presos, você tem apenas 7 guardas. Então são 7 policiais numa cadeia de 1.200 para tomar conta de 1.200 presos. É humanamente impossível, né? Porque você tem as galerias, você tem a administração, você tem as torres de vigilância, né? E 7 pessoas não conseguem estar em todos esses lugares ao mesmo tempo. Então isso facilita em muito, né, para que o preso tenha tempo suficiente de fazer o que eles chamam de cafofo, que é um buraco que eles cavam ou na parede ou no chão, né, ou em algum eletrodoméstico que de repente tenha dentro da unidade,
para poder esconder, né, de uma forma sutil aquele celular que não seja tão fácil de você perceber. Então, como é que funcionam as investigações com esses crimes? Como é que a polícia está fazendo? Olha, as investigações, inicialmente, elas funcionam igual elas funcionam para qualquer tipo de crime, né? Uma vez que é feita a notícia crime, ou seja, quando a pessoa vai até a delegacia, isso é até uma coisa importante de se falar, porque esses crimes, eles são o que a gente chama de crime que é condicionado à representação, ou seja, só nasce o direito de persecução penal para o Estado a partir do momento que a vítima procura a delegacia e registra a ocorrência. Enquanto a vítima não faz isso, e tem muitas vítimas que não fazem, isso não nasce para o Estado esse direito de poder fazer essa persecução. Então, a partir do momento que foi lá e fizeram esse registro, aí as delegacias elas vão começar a investigar. Hoje em dia você tem as delegacias especializadas em crimes cibernéticos, que é a DRCI ou DCRI, eu sempre confundo essas siglas, né? Mas ela é especializada em crimes cibernéticos, e aí a partir do momento que é feita essa queixa, eles vão começar a fazer investigações do DNS, das VPNs que foram utilizadas, né? Que são os rastros digitais que costumam ficar para se tentar chegar a quem cometeu o crime. O problema é que a delegacia ela não consegue reagir de imediato a partir do momento que você vai lá e realiza o registro. Então, um exemplo, você foi vítima de um crime desse hoje. Aí você vai se deslocar, ou você vai fazer o registro online, né? O pré-registro, depois você vai lá só para ratificar, ou você vai direto à delegacia. Quando o delegado ele instala a portaria para poder iniciar o inquérito, o que acontece? Ele vai depender de uma autorização judicial para poder ir até aquela empresa de telefone ou para poder ir até aquela instituição aonde o golpe foi aplicado. Às vezes, aquela autorização demora a sair e toda essa demora num crime comum, né, já atrapalha a investigação, porque com o passar do tempo você vai perdendo as provas, né, as provas elas vão se desfazendo ao longo do tempo, e no crime digital isso se desfaz de forma muito rápida. Por exemplo, eu abro um site aqui hoje e falsifico lá uma instituição qualquer, vamos supor, eu uso uma companhia de energia elétrica. Aí eu crio um site, você entra pensando que está entrando no site da companhia, emite um boleto, paga. Eu deixo esse site aberto hoje o dia inteiro, amanhã eu vou lá e derrubo ele, acabou o domínio. Aí daqui a uma semana, daqui a 15 dias, vai sair aquela ordem judicial para você ir lá na empresa que administra a internet, para ela poder fornecer aquele domínio, para você verificar. Só que aí tudo já se perdeu. Então, o grande problema hoje é que, embora as delegacias elas se esforcem, né, e elas tenham os meios, elas tenham a capacitação, né, o curso que é dado aos policiais, ainda assim, a forma como as provas elas se desfazem, elas são muito rápidas. Mas é fácil achar as pessoas? Não é, porque geralmente esses crimes eles ocorrem de forma anônima, né? A grande maioria dos crimes virtuais eles estão cometidos no anonimato. E ainda que não fosse no anonimato, todos os dados que são utilizados para cometer esse crime são dados falsos, né? Ou são dados totalmente falsos. O que seria o dado totalmente falso? Ele criou aquele dado, ele criou o nome, ele criou o RG, ele criou um CPF que não existe. Ou são dados falsos em relação à pessoa, ou seja, o CPF é verdadeiro, o nome da pessoa é verdadeiro, só é falsa a pessoa que está utilizando. E aí, quando a polícia vem para investigar, ou ela não vai encontrar nada, ou ela vai encontrar vai encontrar você que nunca nem tomou conhecimento de que aquele crime estava ocorrendo com o nosso nome. E o que a pessoa tem que fazer para se proteger? Para se proteger, a primeira coisa, né, o mais recomendável, é que você tenha instalado ou no seu celular ou no seu computador sempre algum antivírus, né, que seja um antivírus de qualidade, que vai te ajudar a identificar quando um site ali ele não tem lá dentro do seu sistema aquilo que eles chamam de garantias, né? Hoje em dia tem muito programa de antivírus que faz isso. Você, por exemplo, o site mesmo do TJ, quando você entra no site, se você estiver acessando pela primeira vez, se você tiver um antivírus bom, ele bloqueia, né? Aquele bloqueador de pop-up. Né? Aí você tem que autorizar. Por quê? Porque aquilo ali vai abrir imagem, vai abrir links para você acessar. Então, esses antivírus eles reagem de forma automática, já impedindo de cara ali o seu acesso. Essa é uma das formas. Outra forma é você sempre evitar
entrar em grupos que você não conhece, né? Abrir mensagens que venha, aquelas mensagens, como é que fala, corrente, né? Que manda para todo mundo e aí chega no grupo da família, chega no grupo do trabalho. Evitar abrir essas correntes, geralmente eles passam esses vírus, né? Que é um vírus que entra no seu computador ou no seu celular e aí vai clonar o seu celular ou o seu computador passando os dados que você utiliza ali para ele. Então, evitar abrir esses tipos de coisa, evitar passar dados por telefone, quando alguém te ligar falando que é uma instituição, né, ou se passando por um órgão federal, às vezes eles ligam falando que é da Receita Federal. Eu mesmo recebo no meu e-mail todo dia um e-mail da Receita Federal e do Conselho Nacional de Justiça que eu sei que é falso, né, falando que eu tenho que regularizar alguma coisa ou falando que eu tenho que regularizar o meu token, e você não tem como evitar de receber, né, mas aí você vai lá, coloca na caixa do spam, né? E aí eles vão fazendo isso com outros domínios. Então, evitar, sempre que você não tiver ali a certeza ou não tiver como se testificar de que você está lidando com um órgão real, evitar de abrir. Uma outra coisa que pode ser feito, e que hoje em dia os tribunais têm trabalhado muito com isso, é a questão da verificação em dupla etapa, né? Então você entra lá, ele vai te pedir uma senha, quando você digita aquela senha, ele vai jogar lá para o seu telefone ou vai mandar para o seu e-mail um código para ter certeza que é você. Então, fazer esses tipos de coisa, você consegue aí reduzir o risco. Não quer dizer que vai ser 100%, mas você consegue reduzir e muito o risco de acabar vindo a sofrer uma fraude dessa. Agora, em relação, tipo, Facebook, Instagram, que tem crianças que entram de 12, 13 anos, não seria melhor entrar não pelo e-mail e sim por um CPF? Então, eu tenho o meu CPF e entro no Facebook. Então, se eu quiser criar um outro Facebook, eu sou impedida. Por que não tem isso? Para criança que você fala? Não, para geral, porque eu acho que aí poderia diminuir. Tipo, eu posso criar um Face fake para ficar olhando dos outros e tal. Por que não se tem uma regra de colocar o CPF, isso geral, né? Para não ter esse problema de criar vários faces. Porque primeiro o que acontece é que quando você fala dessas empresas, elas são empresas internacionais, né? E o que a gente tem aqui não é uma lei específica que vai regular como aquela empresa ela vai se portar. Na verdade, o que a gente tem aqui são diretrizes. Então, se você é uma empresa internacional e vai funcionar aqui, eles vão te dar diretrizes de segmento de como você deve se comportar para poder ter a sua empresa funcionando aqui. Mas não existe uma lei específica que te proíba de ter um ou mais perfil. Eu vou te dar um exemplo. Eu, até pouco tempo atrás, no Instagram, eu tinha 3 perfis. Eu tinha o meu perfil comum, né, pessoa física, eu tinha um perfil do escritório, e aí eu tinha um perfil profissional. Como dava muito trabalho, você ter que ficar ali administrando 3, tem que entrar toda hora para olhar, eu reduzi tudo para um só e aí um passou a ser tudo, né? Escritório, trabalho e profissional. Mas a partir do momento que eu não esteja violando nenhuma política do Instagram ou do Facebook ou de qualquer outra rede social, a partir do momento que eu não esteja violando a política, eles não têm como limitar o meu uso, né? Até porque, como eu falei, às vezes você não quer misturar o seu perfil social com o seu perfil de trabalho. Trabalho é trabalho, família é família, e você tem ali um perfil só para sua família e vai ter um só para trabalho. Então, não tem como fazer isso, até porque, em termos legais, você só não pode fazer o que é proibido por lei, né? E uma vez que não é defeso em lei, você poderia ter 5, 10 perfis sem problema nenhum. Mas aí também tem o lance de pedófilos, que acontece, coloca 10 perfis e vai fazendo vítima. Então, aí só que quando você fala da questão do crime de pedofilia, né, da pedofilia, que é a pessoa que tem aquele transtorno, o que acontece? Ele já cria um perfil que é fake, né? E cria um perfil propriamente para poder cometer esse tipo de crime, que seria o crime de aliciação, né? Então, ele começa ali a visualizar, e aí, em grande parte também, isso aí eu acho que é uma responsabilidade dos pais, né? Porque tanto o Facebook quanto o Instagram, eles viraram uma vitrine social, né? Então, as pessoas adoram pegar o filho e expor na internet. Ah, meu filho e tal, não sei o quê. Não estou criticando quem faça, até porque às vezes até eu faço também, né? Ou então eu acabo repostando alguma coisa que a minha esposa me manda. Mas o que acontece?
Os pais fazem isso e isso facilita, né, a vida da pessoa que comete esse tipo de crime, porque ela começa a ver a criança, ela começa a visualizar. Aí, daqui a pouco, aquela criança, ele descobre que ela tem um perfil e aí ele cria esse perfil fake para poder conseguir ter acesso àquela criança, se passando também por uma criança, né, se comportando como se fosse uma criança, até conseguir entrar ali na intimidade daquela criança. Então, assim, tem a questão da responsabilidade dos pais, né, que tem que estar verificando, eles têm que estar ali olhando, e tem a questão da responsabilidade também das administradoras. Só que quando você identifica ali que aquela conta, né, ou que aquele perfil, ele teve um comportamento inadequado, você faz a denúncia e, via de regra, aquele perfil ali ele vai ser ou notificado ou, dependendo da denúncia, ele vai ser até bloqueado. Então, essa é a parte da administradora, né? É ter um canal, né? A obrigação da administradora ali, no caso o Instagram, o Facebook, né? Eles têm que ter um canal aberto para denúncia, para que se identifique esses comportamentos. Mas ele não tem como, pelo menos até o momento, te impedir de criar, até porque ele não tem como saber também se você está criando um perfil fake. Vou te dar um exemplo, que é o que a maioria desses criminosos virtuais eles fazem. Eu posso ter acesso aos seus dados, pegar os seus dados, criar um perfil com todos os seus dados como se fosse eu, né? E como é que o administrador ele vai estar averiguando aquilo dali? Fica um pouco difícil. Não estou dizendo que eles são isentos, né? Na verdade, eles poderiam e deveriam ser responsabilizados, né? Porque a lei também fala que eles têm que ter o quê? Eles têm que ter lá reservas, eles têm que ter barreiras, né? A fim de evitar que esses crimes aconteçam. Só que como os crimes digitais, né, eles são muito rápidos, né, eles têm uma capacidade de desenvolvimento muito maior do que a gente tem de criar barreiras para ele, acaba ficando difícil de se fazer isso. Mas tem vídeos que às vezes tem na internet que são falsos. E aí, como é que fica? Igual o lance da menina lá que morreu porque colocaram ela fazendo bruxaria com criança. Como é que fica isso? Aí, nesse caso, quem tem que ser responsabilizado é a pessoa que fez essa publicação, é o que eu estou falando. Não é que o Instagram ou o Facebook eles não possam ser responsabilizados. Eles podem ser responsabilizados, sim. A que medida? À medida de que eles não criaram, dentro do sistema deles, barreiras que pudessem evitar que se chegasse a esse ponto, né? Mas só que a gente tem que fazer essa divisão, que uma coisa é você criar barreiras, outra coisa é eu te impedir de criar um determinado perfil, né? Então, o que tem que ser feito? Eles teriam que ter aí uma forma de averiguação melhor, né? Como, vou te dar um exemplo, biometria. Você está colocando aqui o CPF, faz uma biometria. Hoje em dia você vai abrir uma conta no banco, né, principalmente nesses bancos digitais, não é só você colocar o seu CPF ali. Você tem que colocar o CPF, você tem que fazer a sua biometria facial. E aí, com isso, eles conseguem identificar. Esse é um exemplo de uma barreira que poderia ser e deveria ser utilizada por esses programadores, né, o Instagram, por essas redes, que não são utilizados. Mas ainda não tem uma lei nesse sentido, né, de punir dessa forma. Então, o que acontece? Eles acabam sendo responsabilizados não pelo crime, tá? Eles são responsabilizados, sim, com base na lei do consumidor. Você consegue entrar ali com uma ação, pedir uma reparação material e pedir uma reparação moral, que quando é um caso desse que a pessoa morre, não existe valor que repare, né? Mas que vai te compensar ali, de repente, de alguma forma. E a pessoa que fez a publicação, essa sim, responderia pelo crime. Então, eu já fui bloqueada no Instagram porque tinha um vídeo de uma criança fazendo arte lá e eu falei que os pais tinham que dar um corretivo. Ele entendeu que eu estava insinuando a violência, mas aí eu cheguei lá e falei, não foi isso. Eu estava querendo dizer para a criança ser bem educada. E aí eles tiraram. A outra foi um casal famoso que tem uma filha, que todo mundo estava chamando a criança de baleia, de gorda e tal. Aí eu virei e falei, então para que exibe a criança? Se não quer isso, não exibe, porque meu Facebook, meu Insta, é tudo profissional, não coloco nada pessoal. Então não coloca, porque quem quer
vai escutar o que não quer. Tudo bem, não é legal chegar a falar que a criança é isso, é tal. Mas falam. Você quer o quê? Aí começou a falar lá. Eu falei assim, cara, então não exibe a criança. É que as pessoas querem ganhar like. Então, a internet tá nesse modo assim. Então, eu acho que, por isso que eu te falei, eu acho que é interessante ter uma regra em relação a isso, porque as pessoas estão muito loucas na internet. Tem gente morrendo por coisa errada. Aí você falou três coisas que são bem distintas, né? A primeira coisa que você falou aí da questão do que as pessoas falam, e isso não é nem uma palavra minha, eu assisti agora eu não lembro se foi o Karnal, se foi o Clóvis Barros, mas foi um desses filósofos aí falando que o problema da internet é que qualquer idiota tem opinião, né? Então, assim, às vezes, para você falar sobre um determinado assunto, você precisa estudar, né? Passa anos estudando e ainda assim você não vai ter uma opinião completamente formada. Mas na internet, qualquer idiota tem opinião, ele vai lá e fala de um assunto que ele não tem a menor noção do que ele está falando. Então, esse é um problema seríssimo da internet. Outra coisa é que quando o algoritmo ele faz as filtragens dele, ele faz por palavras-chave, né? Então, o que acontece? Quando você coloca uma palavra dessa aí, igual você falou, né? Que a criança precisa de um corretivo ou alguma coisa nesse sentido, aquelas palavras que já estão lá registradas para ele, né? Como uma possível palavra de um possível crime ou de uma possível qualquer coisa assim, ele já vai lá e bloqueia automaticamente. O criminoso, quando ele vai utilizar aquele algoritmo ali, né, e aí já não estou falando mais do criminoso, o criminoso isolado, né, o criminoso sozinho que pratica um crime desse. Estou falando da pessoa que se organiza, né, que ela tem um grupo, né, que ela é faccionada para cometer esse tipo de crime. Então elas sabem que palavras também utilizar para conseguir burlar esses esquemas, né, e conseguir passar ali nessa primeira filtragem, vamos colocar assim. Porque o bloqueio ele pode ocorrer tanto automático, como foi o seu caso, né, por uma palavra que você usou, quanto por uma denúncia. E aí, no caso de um bloqueio automático, quando você faz essa pesquisa, quando você faz essa filtragem, às vezes você consegue burlar aquilo dali, né? Você falando da questão das crianças, é o que eu costumo dizer. Quem tem criança aí, né, e que a criança usa, porque o ideal é que a criança não tivesse acesso a esses tipos de tela, até ela ter uma maturidade, uma complexidade para ela entender com o que ela está lidando. Só que a gente não vive no mundo ideal, né? E aí você acaba tendo que se adaptar. Então, além dos controles, né, você tem lá o controle parental. Então, você determina até que idade de vídeo a criança pode ver, em que tipo de site ela pode entrar. E quando você faz esses bloqueios lá no algoritmo, o que ele faz? Automaticamente, toda vez que o seu filho, né, ou a filha tentar entrar em algum site daquele dali, ele vai ser impedido. Só que dentro daquilo que você libera, um exemplo, você tem uma filha lá de 4 a 8 anos, ou até 10, que é o caso da minha. Mesmo você colocando lá para liberar vídeos para ela até 10 anos, às vezes dentro daquele vídeo de 10 anos, vai acabar passando alguma coisa batida, né? Então, assim, não adianta só você fazer esse controle parental e achar que é o suficiente, né? Aquilo ali serve como um controle indireto para quando você não está ali, né? Quando você está trabalhando ou quando você está resolvendo algum outro tipo de problema. Mas o ideal é que os pais eles acompanhem a criança de perto para evitar essas coisas. O controle parental ele vai te ajudar a filtrar, mas ele não supre o trabalho e a obrigação que é do pai de estar ali constantemente fazendo a vigilância. Tem na internet fotos de criança? Tem. Mas onde que ficam essas fotos? Então, aí você vai para um outro campo que eles chamam de Deep Web, né? É como se fosse... Side? Isso, é como se fosse o lado negro da internet. Então, tudo aquilo que você não consegue encontrar, né, numa internet aberta, vamos colocar assim, para ficar mais fácil de entender, você consegue encontrar nessa internet que seria aí a internet do submundo, né? Então, você vai encontrar ali fotos de criança, né? Você vai encontrar vídeos, né, de cenas sexuais não convencionais com animais, né, ou com outros tipos de coisa. Você vai encontrar fotos de gente morta, né, pedaços de pessoas, de queda de avião. Então você consegue encontrar isso, né, dentro dessa internet do submundo, vamos dizer assim. Agora, essas vítimas, elas têm algum apoio jurídico, emocional, de crime
na internet? O apoio jurídico, ele consiste na questão do inquérito, né? Então, quando você abre lá a portaria, faz o inquérito e vai ter toda essa persecução penal, o apoio jurídico, tecnicamente, ele consiste aí. Mas existe também alguns grupos, algumas ONGs, né, que prestam esse serviço de um apoio psicológico para as vítimas que sofrem esse tipo de crime e que, na verdade, é um apoio fundamental, né, porque tirando ali a questão do prejuízo econômico que você teve, o prejuízo econômico passa e você recupera, mas o prejuízo psicológico, às vezes, ele permanece. Eu vou te dar um exemplo aqui da questão da Carolina Dickmann, que inclusive virou uma lei, né, depois disso, que foi acrescentado, foi a modificação que fizeram no artigo 154A do Código Penal, quando criaram a lei Carolina Dickmann, para tratar especificamente do vazamento de dados. Então ali você vê, acessaram, conseguiram entrar no celular dela, né, conseguiram ter acesso lá às fotos dela, ligaram para ela para fazer uma extorsão, né? Como ela não cedeu, vazaram as fotos dela. Beleza, ela conseguiu evitar o prejuízo econômico. Mas e o prejuízo emocional? De ter intimidade vazada, né? De ter ido parar nas redes sociais não de uma forma legal, né? De ver grupos fazendo piada, às vezes programas fazendo piada, né? Então, assim, esse prejuízo psicológico, às vezes você não consegue recuperar. De repente, no caso dela, como era uma atriz e aí tem um acesso maior, consegue até pagar uma terapia, fazer um tratamento, mas e quando a vítima é pobre? Né? Como é que funciona? Então, é necessário e existe esses grupos de acolhimento para poder prestar esse tipo de assistência também. Porque toda vez que eu faço alguma entrevista, eu sempre faço muita pesquisa. Por isso que eu te perguntei das crianças. Eu fiz a pesquisa, fotos de criança e tal. Não apareceu. Eu falei, bom, melhor. Mas quando você vai ver as questões de crime, você vê lá. Tinha foto dela, tinha foto de outras pessoas também, que não tiraram, deixaram lá. É por isso. Eles acabam sempre entrando, criando novos perfis e vazando. Muita coisa hoje em dia, de início, a plataforma consegue até evitar, né? Aquilo que eu te falei. Ele já tem lá um programa específico para rodar e evitar isso. Só que não é o suficiente, né? Então, assim, quem comete esse tipo de crime, né? A pessoa está sempre procurando ali uma forma de conseguir burlar aquele sistema. E qual é o problema? O problema é que quando você descobre ali uma barreira que se demonstre eficaz, a pessoa que comete esse crime, ela já está lá na frente procurando outras 10 ou 15 formas de conseguir ultrapassar aquela barreira que você criou. Qual é a pena para a pessoa que compartilha fotos de crianças? De cabeça eu não consigo me lembrar de todas não, mas se não me falha a memória, a pena para quem compartilha é de 3 a 6 anos. Para quem guarda é de 1 a 4 e para quem comete o crime propriamente dito é de 2 a 8, se não me falha a memória. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa comum, não sou pedófilo, mas eu estou fazendo pesquisa e guardo no meu computador. Então, se você guarda, a pena vai de 1 a 4 anos. Mesmo a minha pesquisa? Sim, porque você não pode... não importa que você seja uma pesquisadora, né? A não ser que você tenha uma autorização judicial para poder manter aquilo ali, né, ainda que sobre o cunho de uma pesquisa, então você vai ser interpretada como uma criminosa. Então o que acontece? Você, né, formado em psicanálise, aí o seu estudo lá exige que você tenha acesso a essas coisas. Então você tem que ter uma autorização judicial, né, para poder ter acesso àquilo dali, às vezes de repente até uma autorização dos familiares, né, que você vai estudar, porque uma das coisas que você precisa preencher, e você já deve ter passado por isso certamente, quando você vai fazer qualquer tipo de pesquisa, é o conselho de ética, né? Então você, antes de submeter o seu trabalho, a sua pesquisa, você faz lá o seu pré-projeto vai para o conselho de ética, aí você descreve tudo o que você pretende fazer no seu projeto. Inclusive, eu agora acabei de entrar no comitê do conselho de ética da UFRJ.
E uma das coisas que você vê é que quando bate algo desse tipo, o Conselho de Ética ele já barra de cara aquela pesquisa ali, e aí você tem que tirar aquela parte da pesquisa justamente por essas questões criminais. E a Polícia Civil Federal, como é que ela está atuando em relação a esses crimes virtuais e também contra a criança? Então, nesses casos, é aquilo que eu falei, né? Eles têm lá as suas delegacias, né, voltadas para os crimes cibernéticos. Quando é oferecido lá, quando é feito esse registro, né, quando alguém chega lá e faz uma denúncia desse tipo, eles vão averiguar, né, a veracidade, vão buscar e, dependendo do caso, eles conseguem achar e efetuar uma prisão. Só que isso vai variar muito da forma como o crime é praticado. Como a gente está tratando aqui de crime especificamente digitais, nos crimes especificamente digitais, isso é mais complicado um pouco. Justamente por quê? Por conta dessa questão que eu falei, né, que as provas elas se perdem muito rápido, né, às vezes você não consegue achar aqueles rastros, ou quando você consegue achar, quando você consegue finalmente ter acesso, eles já apagaram tudo. Vou te dar um exemplo hoje, como é que acontece muito esse tipo de crime. Não sei se você já ouviu falar um jogo chamado Roblox. Já. Então, o Roblox é um jogo para criança, e a criança ela joga ali interagindo com várias crianças de vários lugares, tudo ao mesmo tempo, e ela não faz a menor ideia de com quem ela está falando. E a criança ela não tem maturidade suficiente, nem uma complexidade, né, intelectual para entender os riscos daquilo dali. E aí a pessoa, né, que é o criminoso que comete esse tipo de crime, o que ele faz? Ele vai criar um perfil, ele vai entrar naquele jogo ali, vai se passar por uma criança, aí tá jogando junto, joga hoje, joga amanhã, daqui a pouco faz uma amizade, né? E aí os pais não estão vigiando, por quê? É um jogo de online, jogo em rede, né, que eles falam. Um jogo em rede, só com os coleguinhas. Então, o que acontece? Ele vai se infiltrando, daqui a pouco ele já tem acesso ao WhatsApp da criança, né, ele já tem acesso ao Instagram, aí daqui a pouco ele já está falando com ela, né, aí, liga a câmera, deixa eu te ver, sou seu amiguinho, não sei. E a criança liga e ele vai lá, printa a imagem, daqui a pouco ele começa a fazer uma certa pressão psicológica naquela criança, falando ou que vai contar para os pais, ou que se ela contar ela vai matar os pais, e aí a criança começa a ceder determinadas coisas, e é assim que eles acabam conseguindo essas fotos, essas filmagens. Então, assim, é importante que os pais, eles além de acompanharem, né, o desenvolvimento das crianças, que além deles terem um controle, que além deles revisarem o celular lá, é super importante que eles também observem o comportamento da criança, ver se o comportamento dela não mudou. Tem criança que vai começar a ter um comportamento mais sexualizado, tem criança que vai começar a ficar mais introvertida, né, vai começar a ficar um pouco mais depressiva, dependendo de como o crime está sendo praticado. Tem criança que vai se demonstrar um pouco mais tensa. Então, é importante que se verifique isso para você conseguir chegar à conclusão de que tem alguma coisa de errado. E aí, outra coisa que acontece também é que até o pai chegar a essa conclusão de que está acontecendo alguma coisa errada e começar a procurar o que está acontecendo, aquela pessoa já, né, saiu dali, desfez todo aquele programa, e quando você finalmente chega ao ponto de ir à delegacia, já não tem mais o que a polícia procurar. Então a polícia enfrenta uma dificuldade muito grande nesse quesito. Quando é o crime praticado da forma comum, né, a forma comum que eu digo que não é o crime digital, aí já é mais fácil, porque geralmente a criança ela se desloca para algum lugar, ou então o crime, na grande maioria das vezes, ele é cometido, né, dentro do ambiente familiar, que não deveria ser, mas infelizmente é o que você vê na prática do dia a dia, e aí fica mais fácil de você encontrar, prender e punir essas pessoas. Mas no mundo digital ainda existe essa dificuldade. Antigamente era a Momô e a tal da baleia azul. Ainda existe ou parou um pouco? E qual agora que está entrando no clima? Na verdade, o que parou foi só a questão da baleia azul, né? Mas além do aliciamento, né, que é um dos crimes mais graves, porque além da lesão ele cria o trauma psicológico, e muitas crianças às vezes nem se recuperam disso. Você ainda tem o crime de induzimento ao suicídio e da automutilação, que é esses casos que aconteciam como o da baleia azul. Então, isso ainda acontece muito.
E o problema é que às vezes a gente só se dá conta quando acontece com alguém próximo a gente, né? Eu mesmo, eu tinha uma cliente que eu já conhecia ela há bastante tempo, já tinha trabalhado no escritório comigo, e a filha dela foi começando a ficar exatamente dessa forma que eu falei. Ela ficava muito sozinha em casa, porque a mãe precisava trabalhar, o pai precisava trabalhar. Como a menina já tinha uns 12, 13 anos, ela achava que a menina poderia ficar sozinha, mas não tinha um controle do que ela estava vendo na internet, não tinha um controle de com quem ela estava falando, e aí ela só foi descobrir o que estava acontecendo quando a menina tentou suicídio. Ela chegou em casa, pegou a menina com os pulsos cortados, aí foi começar toda aquela questão do tratamento psicológico, procurar ajuda, e foi quando ela descobriu que a menina já tinha se cortado umas outras 2 vezes, mas escondeu, e dessa vez agora, como o corte tinha sido um pouco mais grave, ela acabou descobrindo. E para te encontrar, como é que a pessoa faz? Pode me encontrar no meu Instagram, né, Peter Ondeza, através dos meus contatos, né, 21 979867875, ou pode me procurar no meu escritório. Tem um escritório na Pedra de Guaratiba, no centro, em frente ao Banco Itaú, e tem um escritório também aqui, ó, pensando que eu tô lá, em Guaratiba, no Jardim Maravilha. Mas a forma mais fácil, mandando mensagem no direct, no Instagram, ou entrando em contato telefônico comigo. Obrigada, adorei. Nada, eu que agradeço o convite, poder estar aqui ajudando vocês e poder esclarecer um pouco mais para as pessoas sobre essas questões que são tão difíceis e pouco faladas, né? Agora, fique com o quadro Qual é a Boa? E aí, gente, prontos para mais um Qual é a Boa? Hoje a gente vai falar de um passeio diferente, onde se pode dar uma caminhada, fazer uma conexão mesmo com a natureza. E no final de recompensa, tomar um belo de um banho de cachoeira. Eu tô falando da Cachoeira do Horto, que é a entrada pelo setor B da Floresta da Tijuca, um dos acessos pelo Jardim Botânico. Esse é um lugar maravilhoso que vale muito a pena. Um lugar, inclusive, pouco conhecido por moradores e visitantes. Vamos lá? O acesso é feito por trilha curta, cerca de 1 quilômetro, mas com alguns trechos íngremes e escorregadios. Por isso, vá de tênis e com cuidado. Pelo caminho, você já sente o clima fresco da mata e ouve o som da natureza. Dica extra, hein, gente? Levem roupa de banho, mas evitem levar objetos de valor. E lembre-se, preservem o espaço, não deixem lixo na trilha. Sou mais carioca no contato 21 99409 7054. E aí, gente, gostaram da dica? Semana que vem tem mais. Até a próxima.